Oi, gente, tudo bem? Esse é um trabalho sobre herança autossômica dominante, para falar um pouquinho da correlação entre genótipo e fenótipo. É um trabalho feito por alguns alunos de medicina da Faculdade de Medicina da USP. Eu sou a Amanda e eu falo em nome do Bruno, do Felipe e do Lucas também. Vamos começar falando sobre algumas definições, né? A definição de genótipo e a definição de fenótipo. O genótipo corresponde ao conjunto de genes de um indivíduo. E o fenótipo está ligado à expressão do genótipo a partir das influências ambientais. Então, o genótipo está relacionado às moléculas de DNA do indivíduo. E o fenótipo é como esse material genético vai se expressar. E essa expressão depende, em grande parte, das influências do ambiente. Vamos tentar entender como acontece essa expressão. Então, nós temos os genes, que são sequências de DNA, né, que fornecem instruções para formar uma proteína. E essas sequências de DNA vão passar por um processo de transcrição. Esse processo de transcrição é o responsável por formar um RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro, ele vai ser traduzido, né? Acontece um processo de tradução e ocorre a geração de uma proteína. Então, nós temos o DNA, que se transforma em RNA mensageiro pela transcrição e se transforma em uma proteína pelo processo de tradução. Basicamente, é isso que acontece. Beleza, vamos voltar aqui então rapidinho. Quando a gente pensa em doenças genéticas, nós temos algumas mutações que acontecem nos genes, por exemplo, né? Mas vocês podem pensar, uma mutação num gene, ela vai gerar sempre a mesma proteína alterada? Uma mutação específica vai gerar sempre a mesma doença? Vai se expressar sempre da mesma forma? Não, não é assim que acontece. Nós temos o que nós chamamos de heterogeneidades, né? As heterogeneidades descrevem quais genótipos provocam quais fenótipos. Nós podemos ter, por exemplo, diferentes mutações em um gene, levando ao mesmo fenótipo. Então, o gene é uma molécula grande. Nós podemos ter alterações diversas que vão levar à mesma expressão. E nós podemos ter alterações de heterogeneidades de locus, que ocorrem quando mutações em diferentes genes também resultam no mesmo fenótipo. Então, na heterogeneidade alélica, mutações em um mesmo gene, mas mutações diferentes, levam ao mesmo fenótipo. E na heterogeneidade de locus, mutações em genes diferentes vão resultar no mesmo fenótipo. E nós temos também a heterogeneidade clínica ou fenotípica, que ocorre quando diferentes mutações em um gene causam fenótipos diferentes, certo? Gente, então agora eu vou tentar ilustrar um pouquinho para vocês o que eu acabei de falar, tá bom? Esse não é um caso clínico médico, é só um exemplo para a gente conseguir entender, né, na prática o que estava acontecendo. Então vamos lá. Olha, eu acho que grande parte de vocês conhece o Tyrion Lannister, né? Ele é um personagem famoso da série Game of Thrones e ele apresenta uma condição que a gente chama de acondroplasia. Os pais do Tyrion, eles têm um fenótipo normal para essa condição. Vamos entender primeiro o que é a acondroplasia, basicamente, tá? A acondroplasia é uma doença que decorre de uma mutação caracterizada por um acometimento das cartilagens dos ossos. Então, existem vários processos, que não vem ao caso a gente comentar aqui, de alterações em receptores celulares, tá? Essa mutação, em termos práticos, faz com que a cartilagem não receba os estímulos que ela precisa para que os ossos do corpo cresçam. Então, o fenótipo que acontece é que o indivíduo fica com os membros encurtados, certo? Mas um ponto importante a se considerar é que não ocorre alteração de longevidade, alteração na reprodução ou na inteligência. Tá bom, e o que tudo isso tem a ver com o que eu estava falando antes da correlação entre genótipo e fenótipo? O que tem a ver é que, como ela é uma doença autossômica dominante, é necessário apenas uma cópia da mutação para que a doença consiga se manifestar. Como o Tyrion possui pais normais, certamente ele apresenta uma mutação de novo, que é uma mutação que não foi herdada dos pais dele, mas sim o próprio material genético dele sofreu essa mutação, então ele expressou essa condição, certo? Mas existem duas mutações comuns que causam a acondroplasia, ou seja, é aqui que eu queria chegar. Esse é um exemplo de heterogeneidade alélica.
Por quê? Porque nós temos um gene e nós temos diferentes locais que ocorrem uma mutação e mutações diferentes vão gerar o mesmo fenótipo. Esse é um tipo de heterogeneidade alélica e é um exemplo de correlação entre fenótipo e genótipo, que é o tema que a gente está falando hoje. Por fim, ela é uma doença que apresenta a chamada penetrância completa, ou seja, todos os que possuem a mutação também apresentam a condição. Por que isso é importante? Porque se a gente sabe disso, com certeza os pais do Tyrion não possuem essa mutação, já que todos os indivíduos que possuem a mutação apresentam o fenótipo. Então é isso, essa foi a bibliografia que nós usamos. Queria agradecer a todos vocês por terem estado aqui comigo hoje. Tchau, tchau.